Sabe aquelas pessoas que uma pessoa mais sábia vem, explica como que você deve passar por uma situação, como que você deve resolver um problema, e você pega e resolve como ele falou e tudo dá certo. Pois é, eu não sou uma dessas pessoas. Eu sou uma dessas pessoas que as pessoas vêm, falam, e eu vou lá e não faço como era para fazer, quebro a cara e aprendo só errando. E eu tô há tanto tempo buscando, tentando aprender, e que as coisinhas mais óbvias eu comecei a deixar, sabe? Eu estava passando por algumas situações e eu comecei a buscar, sabe? Ah, Deus, o que eu faço? Como que eu devo proceder? O que que eu faço? Só que eu peço e eu já tento ir atrás, eu já tento resolver, eu já tento fazer o que eu faço, o que eu faço. E não é por aí, sabe? Até que eu escutei uma pregação falando sobre ser cheio do Espírito Santo, sobre como a gente deve buscar a Deus e deixar na mão dele. E na prática é fácil, sabe, eu falar que não, deixa na mão de Deus que vai dar certo. É assim. O problema é que nós somos ansiosos, o problema é que a gente não consegue deixar na mão dele e descansar o coração. A gente está ali tentando achar um jeitinho para resolver e a gente tenta dar uma mãozinha, até que chegou nessa palavra. E eu estava estudando a Bíblia e me veio exatamente essa palavra. Em Mateus capítulo 6:33. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E quando veio essa palavra, eu entendi, sabe? A gente, logo que a gente conhece, que a gente se converte, que a gente escuta a voz de Deus pela primeira vez, que a gente é cheio do Espírito Santo a primeira vez, a gente sente que pode fazer tudo. Não tem problema que a gente não consiga resolver, não tem parede que a gente não derrube, um chute que saia correndo, sabe? É um poder tão grande, a gente consegue fazer tudo. E no decorrer do tempo, quando Deus começa a trabalhar na gente, começa a moldar e começam a vir os problemas, a nossa fé ela tende a começar a baixar, porque a gente recebeu tudo, a gente acha que pode tudo, mas a gente não pode tudo. E quando Deus começa a mostrar essas coisas e nos moldar, nos lapidar, para nós ter uma fé firme, a gente começa a diminuir. E com isso, o nosso espírito parece que vai saindo da gente, sabe? E eu comecei a ver sobre isso. Quando Jesus ele está ensinando o povo sobre essa parte de descansar nele, eu comecei a entender porque eu vi muitos pastores pregando essa passagem de diversas formas, sabe? Mas o que que eu entendo sobre ela? Jesus está ensinando que a gente tem que descansar nele porque ele vai prover o que a gente precisa e a gente precisa buscar a Deus. Porque busque em primeiro lugar o reino de Deus. E quando eu comecei a olhar isso, sabe? Porque Deus veste os lírios do campo como se a gente não fosse mais importante que eles, como as aves que Deus veste e dá comida, porque que ele não nos vestiria, não nos alimentaria. E eu comecei a viajar nisso, sabe? Ah, o que que eu preciso fazer então? Se Deus vai me dar tudo o que eu preciso, eu preciso buscar a Ele. E quando eu entendi que buscar o reino de Deus em primeiro lugar e o resto vai ser acrescentado é buscar mesmo, é buscar ser cheio. Porque quando a gente pega, não tá bom, então tá nas suas mãos, Deus, e eu tá. Começa a vir pensamentos, a gente começa a imaginar se vai dar certo, se não vai dar certo, o que que vai acontecer, o que que eu tenho que fazer. E a gente começa a se perguntar: ah, será que eu estou no caminho certo? Será que isso é o que eu preciso fazer mesmo? Será que eu tô, sabe? Começa a vir esses pensamentos e a gente começa a se perder e a gente começa a tentar pegar de novo o controle da mão de Deus. Ou tenta
ajudar que nem a mulher do Abraão fez lá e deu mais um filho pro homem. A gente tenta, sabe, arrumar algum jeitinho. Só que depois que eu entendi isso e eu comecei a buscar de verdade, eu tive um outro horizonte. Porque a gente buscar primeiro o reino de Deus e assim, eu tô passando por um problema. Eu tô com um parente meu no hospital. E eu preciso que Deus me ajude e faça, só que eu não tenho controle, eu não sou médico, eu não tenho controle disso. Então Deus abençoa aquele parente lá e eu entrego nas tuas mãos. E agora? Daí tu vai começar a ficar preocupado, pensando, será que Deus vai fazer? Será que Deus não vai fazer? O que que ele vai fazer? Deus, o que que o Senhor vai fazer? Deus não me responde, ai meu Deus, ai meu Deus. Não. Quando eu entendi que buscar em primeiro lugar o reino de Deus é Deus, eu preciso disso e o Senhor sabe se eu preciso ou não. Então tá aqui e eu vou buscar o Senhor. Eu vou buscar ser cheio, eu vou buscar orar mais, eu vou buscar louvar mais, eu vou buscar estudar mais, sabe? E quando você começa literalmente se ocupar das coisas de Deus, começa a gastar a tua vida com as coisas de Deus, essas coisas parece que ficam leves e do nada acontece, sabe? E quando eu comecei a perceber que quando eu entrego na mão dele e volto a fazer o que eu devia estar fazendo, que é estudar, que é buscar por ele, que é gravar os vídeos aqui, parece que tudo fica leve. Quando eu olho, as coisas tão devagarinho estão acontecendo, o jogo continua andando, sabe? E, claro, a gente precisa ter fé, a gente precisa fazer a nossa parte no que a gente está fazendo e a gente precisa obedecer. Quando Deus fala, vai, a gente vai. Quando Deus fala, para, a gente para. Mas nesse entre vai, pare, vai e para, a gente tem que estar buscando. A gente tem que estar cheio, a gente tem que estar preparado. Porque, eu deixei lá e eu tô buscando. E daí me liga um parente. Meu Deus, ó, o coisa tá internado e o que que a gente vai fazer? E aqui eu já tenho um desespero. Meu Deus, ele tá lá mesmo e Deus não fez nada ainda e Deus não respondeu. Ai, meu Deus. Mas quando a gente está cheio do Espírito, que a gente está buscando, está ali louvando, que, nossa Senhora, que a gente arrepia, que parece que a gente está pegando fogo. E liga uma pessoa assim, a gente fala, tá na mão de Deus. Vai ser resolvido e acabou. Não tem fé fraca, não tem, sabe, nada que trabalhe, que as pessoas vêm e falam, não sei se vai dar certo. Vai dar certo. Eu larguei na mão do homem. E quando a gente entende o que é estar cheio, o que que a gente está transbordando o espírito, a gente não tem nada que nos abale. A gente olha em volta, parece que, nossa, eu estava tão triste, sofrendo ali, e por nada, porque não tem nada acontecendo. A gente começa, quando a nossa fé tá mais fraca, e a gente está passando por uma situação, a gente pede para Deus, Deus me ajuda, está nas tuas mãos. Só que a gente não consegue 100% largar na mão dele, porque a gente está fraco na fé. Que a gente não tá cheio do espírito, a gente não confia 100%. Só que quando a gente tá cheio mesmo, a gente sabe que vai acontecer. Sabe? A gente não tem dúvida. A gente pede porque é o nosso trabalho. A gente não pode também só Deus. O senhor sabe, Deus, ó. Não, a gente tem que pedir, Deus, ó, eu preciso de ajuda nisso, eu preciso que o Senhor me ajude e me abençoe nisso. Qual a dúvida que tu tem? Vai acontecer ou não vai acontecer? Isso depende de quão cheio do Espírito você tá. Porque não tem como a gente ser cheio do Espírito e a gente ter dúvida se vai acontecer ou não. E é exatamente esse o ponto que eu não consegui entender. Porque eu faz mais de um ano já que eu me converti e no começo eu tava voando, sabe? Porque quando essas coisas começaram a acontecer, eu sentei e me perguntei, tá, e quando que isso começou a dar errado? Quando que as coisas começaram a fugir do controle? A
se perder e eu comecei a me quebrantar e chorar por causa disso. E eu comecei a voltar no tempo, voltar às situações, fui lá no começo, sabe? E tudo começou quando começaram os problemas e eu comecei a olhar para os problemas. E isso é outra coisa que eu não entendia. Que buscando a Bíblia, lendo, ouvindo pregações, todos os pastores falam isso. Não olhe para o problema, olhe para a solução, olhe para Deus. Não fique olhando o problema. Você não vai sair dali. Só que não tem como a gente estar endividado e a gente não olhar para aquilo ali, não olhar para o vizinho que está vindo cobrar a gente. Não, sabe? É, é difícil a gente agir tão naturalmente assim no meio dos problemas, sabe? Só que eu não entendia que para isso eu tinha que ser cheio do Espírito, eu tinha que ter Deus dentro de mim. Porque fica leve, sabe? Quando a gente tá cheio, a gente sabe que vai ser resolvido. A gente sabe porque Deus sabe o que a gente precisa. E é essas coisas que eu não entendia e que as pessoas falavam, ó, oh, faz assim. Não, vou dar meu jeito aqui e vai dar certo. Não, muitas vezes as pessoas também não entendem o que tu tá fazendo. Só que passaram por situações parecidas e têm algumas soluções e sabem como que deve ser feito. Mesma coisa na igreja, o pastor te fala, não, faz assim que vai dar certo. E a gente olha, ah, mas é que não é assim. E faz diferente. E vai lá e quebra a cara. Mas não porque a gente é burro, porque tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que se eu falar aqui esse vídeo, a pessoa vai sair daqui. Era isso que eu precisava ouvir. E tem gente que não, que vai quebrar porque eu sou assim. Eu falo porque eu quebrei a cara várias vezes sabendo o que tinha que ser feito. Que nem aqui. Eu sabia que eu tinha que ter fé, eu sabia que eu tenho que acreditar em Deus, que eu tenho que buscar, mas na prática eu não fazia. E é sobre isso que eu queria falar, sabe? Quando Jesus fala que primeiro a gente tem que buscar o reino de Deus, é exatamente isso. Claro, eu não sei o que tu tá fazendo, ou para que tu foi chamado, mas eu fui chamado para isso, para entregar a palavra de Deus, para fazer o que eu preciso fazer aqui. E buscar o reino de Deus tá acontecendo alguma coisa, Deus está na tua mão porque eu estou fazendo a tua obra. E eu vou continuar fazendo e eu vou buscar porque eu estou cheio do teu espírito e eu sei que vai acontecer. E é isso. Quando eu comecei a agir assim, parece que a minha vida engatou de novo na primeira marcha e tá indo de novo, sabe? Porque eu tinha parado. Eu tinha travado porque é tanto problema, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu não sei o que fazer e eu tô ficando louco. Até que essa palavra me bateu na porta. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então Deus sabe do que a gente precisa, do que a gente não precisa, da hora certa de entregar, da hora certa de não entregar. E quando a gente entende isso, a gente não duvida, a gente não murmura, a gente não se desanima com palavras contrárias ou com situações que são comuns. Só que como a gente está tão sensível a essas situações, a gente esmorece e cai. Então é isso, busquem mesmo, ser cheio. Ah, eu não sei, eu oro, eu peço. Ore mais, busque mais, bota aquele louvor que te aquece e vai escutando, leia a Bíblia mais, sabe? Ah, eu senti de ler, então leia, nem que seja um versículo, que nem esse aqui. Pega e leia na Bíblia mesmo, pega na Bíblia e lê. Que tu vai ver, é diferente eu falar e você ler. Mas busquem mais, queiram mais, queimem mais. Que nem aquele louvor, por ele que eu tô gastando a minha vida. Gastem mesmo, sabe? Tem uma horinha em casa que às vezes tu não faz quase nada, fica no celular. Bota o fonezinho de ouvido, bota um louvor, leia a palavra, sabe? Converse com ele, só fique quietinho. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é sentar pro lado de fora e ficar olhando pro céu.
e conversando, sabe? Mas é nessas coisinhas assim que a tua fé fica mais firme, sabe? Que tu sabe que tem alguém te escutando. Ele tá te ouvindo. E nesses momentos de fraqueza que a gente tem que buscar mais. Porque quando tudo começa a ficar muito difícil, a nossa natureza é fugir, né? O que mais acontece, começou a dar errado aqui, começou a dar errado ali, a gente já quer fugir, a gente quer fazer outra coisa, a gente só não pode esquecer o que foi prometido no começo e quem que prometeu. Então, quando as coisas começar a dar errado, que tu vê que parece que tá parando, entrega na mão de Deus e busca. Mas busca mesmo, como se tu estivesse procurando dinheiro enterrado no chão. Então é sobre isso. Busquem mais. Queiram ter intimidade com ele. Queiram ser mais amigos dele. Porque é tudo que ele quer. Ele, ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você está pedindo. E ele sabe a situação que está passando. Só que tem coisas que tu só vai conseguir ver realmente quando você estiver perto. Porque Deus se mostra grande na nossa fraqueza. E o tamanho de Deus é exatamente o quanto que tu busca dele. Porque quanto mais tu busca, mais tu quer estar perto, maior ele vai estar, porque você vai estar mais perto dele. Então, busquem mais, queiram mais, e eu sei que vai acontecer. O que ele te prometeu vai acontecer. Ele não é homem para que minta. Então, busque. Se a situação está difícil, louve mais, ore mais, queira mais ele. Porque não existe semente que a gente plante nessa terra que a gente não vá colher. E isso quem disse foi ele. Então, é isso. Que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo.